Esse é o quinto e último vídeo da série Indicadores Fundamentalistas e Ações, onde eu peguei os dados lá do site Fundamentos, joguei no Excel e eu estou alimentando uma planilha baseado num balanço patrimonial que eu criei aqui. Então, se você não viu os primeiros vídeos da série, eu convido que você assista o vídeo 1, 2, 3 e 4 para que você entenda o que eu vou falar nesse vídeo aqui, porque eu dividi essa série em 5 partes, então é uma sequência, né? É muito mais produtivo que você assista desde o início da série para entender as informações que eu vou passar aqui. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas. Além desse canal, estamos também em outras redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Convido você a conhecer o meu curso, que o link também está aqui na descrição. Clica aqui no link do curso e você será direcionado para a página do curso. Lá tem todas as informações para você entender o que é e como funciona o meu curso, tá? Então fica aí o convite também. Bom, pessoal, o que faltou agora para o último vídeo da série são esses indicadores aqui, né? A margem EBIT, a margem líquida, o ROIC, o ROI, a liquidez corrente e a dívida bruta dividido pelo patrimônio. Então vamos falar um pouquinho sobre esses indicadores aqui. Então começando pela margem EBIT. Olha só, o que é margem, né? Margem, ó, se eu pegar e dividir o EBIT pela receita líquida, eu tenho a margem EBIT, né? Então aqui eu tenho o EBIT. O que é o EBIT? Relembrando, é o lucro antes dos impostos e dos juros, né? Então, sobrou de lucro. Não paguei imposto ainda, não paguei nenhum juro, é o que sobrou. Se eu pego esse valor aqui, esse EBIT, e eu divido pela receita líquida que está aqui em cima, eu vou encontrar a margem EBIT, né? Então é interessante que uma empresa ela tenha margem, a empresa ela tem que trabalhar com margem. Então quando você vai analisar uma empresa e você vê que a margem EBIT aqui ela está muito próxima de zero ou negativa, significa que o lucro que essa empresa apresenta é muito apertado ou até mesmo ela está dando prejuízo, tá? Porque se a gente joga aqui, ó, vamos imaginar que essa nossa empresa ela não está dando lucro nenhum. Então o EBIT dela aqui é zero. Veja que zerou lá. Agora, se eu coloco aqui que ela deu um prejuízo aí de 20 mil, o que aconteceu? O nosso EBIT ficou negativo. Então essa empresa aí não me interessa, ou até interessa para você pegar um turnaround, pegar uma empresa em recuperação aí, né? Mas a gente já vê que a empresa não dá lucro, então vou deixar aqui os nossos 50 mil de EBIT. E aí ela tem uma margem, inclusive uma margem muito boa, né? 62,5% de EBIT. Se nós for olhar nas empresas que a gente usa para comparação aqui, a WEG ela está com uma margem EBIT de 14,1%, a Petrobras tem uma margem EBIT de 27,1% e a Vale tem uma margem EBIT de 37%. Então é o EBIT dividido pela receita líquida. Beleza, depois aqui embaixo da margem EBIT a gente tem a margem líquida. Inclusive eu gosto mais de usar a margem líquida do que a margem EBIT, porque eu acho que ela reflete melhor o resultado da empresa. E o que é? É o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então o lucro líquido, gente, é esse aqui, ó. O que é isso aqui? É o que de fato sobra da empresa. Então, imagine aqui na nossa padaria que a gente teve uma receita de 80 mil reais, né? E desses 80 mil a gente pagou juros, descontos, impostos, depreciação, tirou tudo que dava para tirar e sobrou limpinho 30 mil reais para a gente colocar no caixa. Então esse é o lucro líquido. Então é isso que me interessa, saber quanto que realmente está sobrando dessa empresa. Então está sobrando 30 mil. Esse 30 mil aqui, ele é equivalente a quantos por cento dessa receita aqui? É equivalente a 37,5%. Isso é a nossa margem líquida. Então imagine que essa empresa aqui, ó, que a nossa empresa, ela comece a faturar lá 300 mil reais de receita, tá? Porém, eu só consigo colocar no caixa 5 mil reais. Então o que você acha disso aqui? Uma empresa uma padaria que ela entra 300 mil reais todos os anos, só que desses 300 mil reais só me sobra 5. É muito pouco, né? Um negócio que entra 300 mil reais sobra só 5 é muito pouco. Isso eu consigo ver aqui, ó, a margem líquida 1,7%. Porque o que significa isso aqui? Se a minha receita ela é de 300 mil reais e eu conseguir colocar no caixa somente 5, significa que eu tenho um custo de 295 mil reais. Ou seja, a minha padaria ela recebeu, os clientes pagaram lá, passaram o cartãozinho, 300 mil reais. 295 mil reais eu usei para pagar custos da minha padaria.
e sobrou para mim botar no caixa 5 mil. Então é muito fácil de eu ter um aumento nos custos e esses 295 se transformarem em 305, por exemplo. E o que acontece se ele se transformar em 305? Esse custo, esse 5 mil aqui que é positivo hoje, vira 5 mil negativo. E aí a minha margem líquida vai para baixo. Então é por isso que é muito perigoso a gente pegar uma empresa que ela tem uma margem líquida muito apertada, tá? Então, voltando aqui, ó, 5 mil é o que sobra. Agora, vamos imaginar o contrário, né? Vamos imaginar que a nossa padaria, ela entra na padaria aqui, ó, 300 mil. Só que desses 300 mil, eu consigo no final do ano colocar 50 mil reais no bolso. No bolso não, né? No caixa da padaria. Então, 50 mil. Olha o que acontece. Ele já me disse que eu tenho uma margem líquida de 16,7%. Agora já está bem mais folgado. Tá entendendo? Está bem mais folgado. É assim que funciona então. Quando a gente bate o olho na margem líquida aqui, é por isso que eu sempre digo aqui no canal, eu não me sinto confortável em investir numa ação que tem uma margem líquida abaixo de 10. Até pode colocar lá em carteira, mas você tem que olhar com uma lupa. Você tem que entender o porquê que aquela margem ela está abaixo de 10, o porquê, se aquilo vai apresentar algum risco, se aquilo é uma característica da empresa, se a empresa ela vem lidando bem com uma margem tão baixa, tá? E de repente determina um risco um pouco mais alto para uma empresa assim, tá? Então é dessa forma que funciona essa questão da margem. Vamos dar uma olhadinha nas empresas da comparação, qual que é a margem que elas utilizam. Então a gente vê aqui que a WEG ela trabalha com uma margem líquida de 11,3%, ou seja, a WEG recebe dos seus clientes todos os anos 11,5 bilhões de reais. Só que ela paga todos os custos e sobra 1,3 bilhões para ela colocar em caixa. E é por isso que a gente tem uma margem líquida de 11,3%. A Petrobras trabalha com uma margem líquida de 5,5%. Veja que já é bem mais baixo. Ou seja, entra no caixa da Petrobras 333 bilhões por ano, mas só dá para guardar 18,2 bilhões. Beleza? Aqui na Vale, a Vale trabalha com uma margem de 10,6%. Já é um pouco mais tranquila. Ou seja, entra no caixa da WEG 126 bilhões todo ano, mas ela consegue guardar 13,7 bilhões. Por isso tem essa margem de 10,6. Então eu acho que deu para entender essa questão da margem líquida aí, né? A importância de a gente ter uma empresa que trabalha com uma folga um pouco maior, né? Na sequência, então, nós temos o indicador ROIC. O que é o ROIC? Olha só. É o retorno sobre o capital investido. Ele é calculado dividindo o EBIT. Então nós vamos pegar aqui, ó, o EBIT, né, que é de 50 mil reais na nossa padaria. E nós vamos dividir esse EBIT pelo quê? Pelos ativos menos o fornecedor menos o caixa. Então a gente tem um ativo de 360 mil reais, né? Só que a gente deve 8 desse valor aqui, ó, a gente tem, por exemplo, estoque, ó, o estoque 10 mil reais. Mas nem todo esse valor desse estoque é da nossa padaria. Por quê? Porque a gente deve para fornecedores 8 mil reais. Então, na verdade, o estoque que realmente pertence à nossa padaria é 2 mil reais. Então, é por isso que nós vamos tirar fora esse 8 mil reais que a gente deve para fornecedor. Então, a gente pega esse 360 menos o 8 mil. E menos o quê? O caixa, tá? Porque o que eu quero saber é o retorno que eu estou tendo sobre o meu estoque, sobre a minha capacidade de produção ali. Eu não quero que entre no cálculo o caixa que eu tenho e nem o estoque que eu tenho, mas que eu estou devendo, tá? Então eu preciso do ativo desconsiderando o caixa e desconsiderando o fornecedor. Então se eu pego o EBIT, que é 50 mil, e eu divido pelo ativo descontado já o fornecedor e o caixa, eu vou ter aqui 15,7%. Esse é o retorno sobre o capital que eu tenho investido nessa empresa. Então imagine o seguinte, ó, o EBIT nosso é 50 mil. Vamos aumentar esse EBIT aqui para 80, tá? Então olha o que vai acontecer aqui com o ROIC. Ó. Essa empresa vai tornar mais produtiva. Ela agora está com retorno de 25%. Ou seja, se eu pego então todo o meu ativo, só tiro o caixa fora, tiro o estoque que não me pertence, que pertence aos fornecedores, né? Eu pego esse ativo, eu tenho o meu EBIT, ele representa 25% desse ativo. Ou seja, em 4 anos, nesse caso, né, eu consigo pagar
todo esse investimento, beleza? Agora imagine que eu tenho aqui um imobilizado, o imóvel da nossa padaria, ele vale 500 mil reais. Olha o que vai acontecer aqui com o ROIC, tá? Ó, o ROIC caiu para 15%. Ou seja, o retorno que eu tenho, né, o EBIT, a capacidade de produção da minha padaria, ela representa 15% da estrutura da minha padaria. Tá? Todo mês, todo ano eu consigo retornar uma produção que representa 15% da estrutura da minha padaria. É dessa forma que você pode entender o ROIC, beleza? O ROIC, ele tem justamente essa característica que eu estou falando. Avaliar o retorno que você consegue, a produção que você consegue retornar referente à sua estrutura. Ele não considera a dívida. Tanto que se a gente pegar aqui, ó, nossos empréstimos, ele está aqui em 10 mil, né? Ó, eu vou colocar 100 mil de dívida. Coloquei 100 mil de dívida. Olha o que vai acontecer com o ROIC. Ele não sofre alteração, tá? Por quê? Porque não importa, assim, de repente eu fiz 100 mil de dívida, mas eu fiz esses 100 mil para quê? Para aumentar a minha estrutura. Imagine que nosso imobilizado lá, nossa empresa, então ela vale lá, tem um imobilizado de 500 mil reais, tá? E eu quero expandir essa padaria, né? Por enquanto, o EBIT continua sendo o mesmo. Agora, olha só, para mim expandir a minha padaria, eu vou fazer uma dívida. Então eu tenho um empréstimo aqui, ó, de um passivo circulante, empréstimos de 10 mil reais, tá? Eu vou fazer um empréstimo de 100 mil reais para ampliar o nosso negócio. Então, ó, 100 mil reais vai se transformar então em 110 mil aqui, né? Ó, 110 mil reais. Olha o que vai acontecer com o ROIC aqui, ó. Não aconteceu nada. Só que esses 110 mil, esses 100 mil que eu peguei, eu vou colocar em caixa, tá? Então eu vou colocar em caixa, por enquanto eu não investi ainda. Então o meu caixa que era de 35, ele vai se transformar em 135. 135 mil. Olha o que vai acontecer com o ROIC aqui, ó. Nada aconteceu com o ROIC, tá? Porque eu continuo tendo a mesma estrutura para produzir o que é vendido na minha padaria, beleza? Agora que eu tô com 135 mil caixa, eu resolvi comprar mais máquina, mais forno. Agora eu vou ampliar a minha estrutura para melhorar a minha produção na minha padaria. Então agora o imobilizado, eu vou tirar 100 mil do caixa. O caixa ele vai voltar a ter 35 mil. E aqui vai para 600 mil imobilizado. 600 mil. Olha o que vai acontecer com o ROIC aqui agora. O ROIC caiu. Tá entendendo? Então agora eu aumentei o tamanho da minha empresa. Então o retorno ele diminuiu. É por isso que às vezes acontece de quando uma empresa investe, o preço cai. Porque agora mostrou que a capacidade de produção dessa empresa caiu. Ela estava em 14 e caiu para 12,97. Só que como a minha padaria foi ampliada, o que vai acontecer? O meu EBIT provavelmente ele não vai ficar em 80 mil, porque agora eu tenho mais um forno, tenho mais 2 fornos, 3 fornos para fabricar pão. Então o meu EBIT ele vai subir para 95 mil agora. E se o meu EBIT subir para 95 mil, o que vai acontecer com o meu ROIC? Ele voltou para 15,40. Então vejam o que funciona. Tudo é baseado aqui, ó. Tudo é baseado aqui no balanço patrimonial para ir se formando esses indicadores. Beleza. Agora nós vamos falar do ROI. O ROI também ele é muito interessante, mas ele tem que cuidar por causa da dívida. Então o que é um ROI? É um retorno sobre o patrimônio líquido. Como que eu calculo? Eu divido o lucro líquido da empresa pelo patrimônio líquido. Então aqui eu tenho o lucro líquido, que é 50 mil reais. Se eu divido pelo patrimônio líquido que está aqui, ó, 529.900, eu tenho o ROI. Ou seja, lembra que eu sempre estou falando aqui nessa série que o que uma empresa de fato é o patrimônio líquido dela. Tá? É o patrimônio líquido. Quando você compra uma empresa, você está comprando o patrimônio líquido. Então a nossa padaria hoje, baseada nas informações que a gente tem aqui no nosso balanço patrimonial, ela vale 529 mil reais e 900. Tá? Esse é o valor da nossa padaria. Esse é o patrimônio líquido dela. Essa padaria, ela apresenta um lucro líquido de 50 mil reais no ano. Ou seja, 50 mil reais para uma padaria que vale 529.900, então eu tenho um ROI, que é um retorno sobre o patrimônio líquido, de 9,44%. Olha só, vamos imaginar agora que a nossa padaria está dando lucro e tal, e a gente conseguiu fazer um caixa aqui. O nosso caixa que está em 35 mil, ele vai subir para 100 mil reais, tá? Então agora eu tenho 100 mil reais em caixa.
O ROI vai mostrar que o nosso retorno sobre patrimônio líquido ele já não é mais tão interessante, porque eu tenho um patrimônio muito grande com um retorno baixo. Olha o que vai acontecer aqui. Ó, caiu para 8,4%. Para que esse retorno aumenta, eu preciso fazer isso aqui crescer. Ó. O meu lucro líquido agora ele vai lá para 80 mil. Ó, agora o retorno se tornou interessante, beleza? Até aqui tudo bem. A gente está vendo o quanto o ROI é eficiente. Agora veja o que você tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar um ROI. A dívida da empresa. Porque vamos imaginar aqui, ó, no passivo não circulante, o nosso empréstimo aqui, ó, para a gente pagar depois de um ano, é de R$ 4.800, tá? Eu vou colocar aqui que a gente fez uma dívida, essa empresa, a nossa padaria está com uma dívida maior, e ela tem R$ 200 mil de dívida para pagar aí no prazo acima de um ano. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o ROI. Então 200 mil. Olha só, a nossa empresa ela continua dando um lucro de 80 mil. Ou seja, ela não vai se tornar mais eficiente. Ela continua dando 80 mil, certo? Não vai mudar nada. Só que a diferença é que agora a gente vai ter dívida. Dívida é uma coisa boa? Não, a princípio é uma coisa ruim, né? É alguma coisa a mais que eu tenho que pagar. Só que o ROI, olha aqui o que vai acontecer com o ROI. O ROI foi para 20%. E o ROI é uma coisa que muitas vezes as pessoas usam assim, nossa, é muito bom, um retorno de 20% sobre patrimônio líquido. Só que é aí que você tem que tomar cuidado. Veja que quando eu coloquei uma dívida na nossa empresa, a empresa piorou. Porque eu tenho uma empresa que ela, ó, eu vou voltar aqui, ó. Eu tenho uma empresa que ela me dá um lucro líquido de 80 mil reais. A nossa padaria, ela nos dá um lucro líquido de 80 mil reais no ano. E eu tenho só 4.800 de dívida para o longo prazo. Show de bola isso. Só que o ROI está mostrando que ela só tem uma eficiência de 3,45. Agora eu vou colocar uma dívida de 100 mil, que não é bom isso. Por quê? Porque não vai aumentar o meu lucro. Eu vou continuar com 80 mil de lucro no ano, só que agora eu vou contrair uma dívida de 100 mil. Isso é ruim, mas o ROI diz que é bom. Olha lá, ó. Então, refiz. O ROI diz que é bom, porque agora aumentou a minha capacidade de retorno. Então é isso que tem que tomar cuidado com o ROI. O ROI ele é bom quando aumenta lucro. Então, ó, o meu lucro é 80. Se o meu lucro passa para 150, o que vai acontecer com o ROI? O ROI sobe, ó, foi para 37. Agora sim. Agora o ROI mostrou que a produção aumentou. Mas isso foi pelo aumento do lucro. Foi por uma coisa boa, por um motivo bom, tá? Então é isso que é interessante. Você tem que ver se o ROI ele está grande porque o lucro está alto ou se é porque a dívida está alta. Porque veja que a dívida é uma coisa ruim, mas ela aumenta o ROI. O lucro é uma coisa boa e ele também aumenta o ROI. Então, não adianta você olhar o ROI e ver que ele aumentou e pensar, nossa, essa empresa está com 20% de ROI, está com 30% de ROI, fantástico. E o ROI está sendo resultado, ele está sendo elevado por causa da dívida. Não adianta, tá? O ROI ele só é bom quando ele cresce porque o lucro cresceu. Ou seja, mais uma vez eu volto na tecla que eu já estou cansado de bater. Empresa boa é empresa que dá lucro. Tem que dar lucro. Aí você vê que tudo se engrena, tá? Vamos para frente. A gente tem aqui para fechar, ó, liquidez corrente e dívida bruta pelo patrimônio. O que é a liquidez corrente? Ó? O ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Reflete a capacidade de pagamento da empresa no prazo de um ano. Então aqui, ó, a gente vê que ativo circulante. Nós temos um caixa de 100 mil e a gente tem 10 mil de estoque. Ou seja, a nossa padaria ela está com 110 mil, que é o ativo circulante. 110 mil a gente tem aí para queimar no prazo de um ano se for necessário. E o passivo circulante é 122 mil. Ou seja, nós temos 4.500 de obrigações, fornecedor para pagar tem 8 mil e a gente tem um empréstimo de 110 mil para pagar no prazo de um ano. Ou seja, não vamos dar conta de pagar. A gente está com uma situação, acabei de descobrir que a gente está numa situação um pouco complicada na nossa padaria. Ó, nós temos disponível 110 mil no prazo de um ano, mas nós temos obrigações de 122.500. Ou seja, da onde que nós vamos tirar esses 22.500? Provavelmente nós vamos ter que fazer dívida. Ou dá-lhe pau na produção, aumenta o lucro, faz caixa. Então vamos fazer isso, vamos fazer lucro. Então aqui, ó, vamos supor que o lucro aumentou, né? O lucro vai lá para 200 mil. O que aconteceu? O nosso caixa, vamos colocar que agora o nosso caixa foi para 200 mil. O que aconteceu agora? Agora a gente tem um ativo circulante de 210 mil
e a gente tem um passivo de 122. Tranquilo. Agora a gente consegue arcar com os nossos compromissos. E o indicador que eu estou falando aqui, ó, liquidez corrente, foi para 1,71. Ou seja, a base desse indicador é 1. Sempre que você... Olha o que aconteceu aqui antes. Ó. Antes nós temos o caixa. Era 0,9. Ou seja, nós temos 90% do que nós precisamos para arcar com nossas obrigações. As nossas obrigações, elas são de 122.500, mas nós só temos 110 mil. Ou seja, o que nós temos é 90% do necessário. Quando eu coloquei aqui mais caixa, agora eu tenho 200 mil. Agora eu tenho 171% necessário. Ou seja, eu vou pagar tudo que eu tenho para pagar, esses 122.500 aqui, ó, eu vou conseguir pagar no prazo de um ano e ainda vai sobrar uma beirada. Vai sobrar 71% desse valor. Tá entendendo? Se a gente for dar uma olhadinha aqui no nas nossas empresas, veja que a WEG, ela tem uma liquidez corrente de 1,81, ou seja, tranquilo para cumprir com as obrigações no curto prazo. A Petrobras, 1,60, tranquilo, vai cumprir com as suas obrigações no curto prazo. A Vale, 1,65, ou seja, todas que a gente viu aqui vão cumprir com as obrigações no curto prazo, beleza? Aqui então a gente tem o indicador dívida bruta por patrimônio. Eu pego a dívida bruta da empresa e eu divido pelo patrimônio líquido. Então olha só, dívida bruta 310 mil. Se eu divido pelo meu patrimônio líquido, 500 mil reais ali, eu vou ter esse valor aqui. Ou seja, o que quer dizer isso aí? Patrimônio líquido. Lembra disso aqui, né? A gente tem isso aqui tudo sobre o domínio da empresa, só que a gente tem tudo isso aqui de dívida. Então se eu pego o que a gente tem sobre o domínio, paga todas as dívidas, sobra para nós 500 mil reais. Isso é o que vale a nossa empresa, 500 mil reais. A nossa dívida, ela é de quanto? A gente viu aqui que a dívida bruta da nossa empresa é 310 mil reais. Ou seja, é uma dívida que representa aí 62% do nosso patrimônio líquido. Se eu coloco uma dívida aí, ó, de 500 mil reais, o que vai acontecer? Ó, foi para 6,38. Então isso aqui é um indicador que serve basicamente para você entender qual que é o tamanho da sua dívida em relação ao seu patrimônio líquido. E também pode ser muito bem utilizado para você comparar com os pares. Compare empresas do mesmo setor. Então você consegue ver como que está a situação da dívida de cada empresa daquele setor. Se a gente for usar nas empresas que a gente está analisando aqui, então a gente vê que ó, a WEG ela tem 63%, ou seja, a dívida bruta dela aqui ó, é de 4,7 bilhões e o patrimônio líquido dela é de 7,6 bilhões, ou seja, a dívida representa 63% do patrimônio líquido. A Petrobras, 1,22%, já é um pouco mais alto, né? Ou seja, a dívida da Petrobras é maior do que o seu patrimônio líquido. A Vale, 41%. Então a Vale também já está bem mais controlada. Pessoal, terminou essa série. Foram 5 vídeos aí. Eu espero que a partir de agora você olhe o site Fundamentos com outros olhos, né? Que você consiga olhar esses indicadores e entender. Eu acho que o estudo não para aqui, né? Reveja 3, 4, 5, 10 vezes, quantas vezes for necessário essa série, porque eu acredito que cada vez que você vê ela, você vai fortalecer mais aí o entendimento, seu conhecimento. Então eu espero que eu tenha agradado vocês aí com essa série, né? Se foi útil, eu peço, a única coisa que eu peço para vocês aí é compartilhar, deixa seu like, comenta aí o que você achou. E por esse vídeo é isso, então, até a próxima. Abraço.